Saudações a todos, respondo pelo nome de Âncora Jenny Reginaldo Wamba, sou estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. O trabalho de hoje tem como tema acontecimentos após a data do balanço, que neste caso é a norma de contabilidade e relato financeiro número 5. Este trabalho é especificamente para a disciplina de contabilidade financeira 2, da qual me é lecionada pelo docente Abilio Muxanga. Este trabalho é do ano de 2026. Bom, no trabalho de hoje, nós iremos falar sobre a introdução, ou seja, iremos introduzir exatamente sobre o que fala a norma de contabilidade e relato financeiro 5. Iremos falar sobre os objetivos, sobre o âmbito, sobre os tipos de acontecimentos, sobre a continuidade, as divulgações e, por fim, veremos a conclusão final. Dizer que este tema está regulado pela norma de contabilidade e relato financeiro 5 do nosso Plano Geral de Contabilidade. Vamos à introdução. A norma de contabilidade e relato financeiro 5 define exatamente o tratamento contabilístico que devemos aplicar aos fatos relevantes que ocorrem numa janela de tempo muito específica. Essa janela fica entre duas datas. A primeira data é a data do balanço. Para a maioria das empresas, em Moçambique especialmente, é normalmente 31 de dezembro, que representa a fotografia da situação da empresa naquele dia. A segunda data é a data da autorização para a emissão das demonstrações financeiras, que nesse caso é o dia em que a gerência ou o conselho de administração aprova as contas para serem publicadas, o que geralmente acontece em fevereiro ou março do ano seguinte. Portanto, tudo o que acontece entre 31 de dezembro e o dia da autorização tem que ser analisado. Por quê? Primeiro, porque um fator relevante nesse período pode mudar completamente a decisão de quem vai ler as contas. Um banco pode negar um empréstimo, um sócio pode mudar de opinião sobre dividendos e a autoridade tributária pode ter uma interpretação diferente. A grande dívida é se mexemos nas contas de 31 de dezembro ou se apenas informamos nas notas. A norma de contabilidade e relato financeiro 5 responde a essa questão e é o que vamos ver nos próximos slides. Vamos distinguir os eventos que obrigam a ajustar as demonstrações financeiras dos eventos que apenas divulgamos. Continuando com a norma de contabilidade e relato financeiro 5, vamos agora ver o objetivo da norma. A norma 5 estabelece dois tipos de acontecimentos que temos que saber separar. O primeiro tipo são os acontecimentos que dão lugar a ajustamentos. Estes confirmam condições que já existiam à data do balanço, ou seja, em 31 de dezembro. Quando isso acontece, basicamente, a norma exige a correção dos valores que já tínhamos reconhecido nas demonstrações financeiras. Um exemplo clássico é um cliente que já estava com dificuldades em dezembro e vai à falência em fevereiro. Nós temos que ajustar a perda em dezembro. O segundo tipo são acontecimentos que não dão lugar a ajustamento. Estes indicam condições que só surgirão após a data do balanço. São factos novos. Nesse caso, não mexemos nas contas de 31 de dezembro. A norma exige apenas divulgação das notas às demonstrações financeiras. Por exemplo, um incêndio que destrói o armazém em janeiro. Em dezembro, o armazém estava bem, por isso não ajustamos. Qual é, então, o objetivo final dessa norma? É assegurar que as demonstrações financeiras reflitam com finalidade e relevância a posição financeira da entidade, ou seja, garantir que quem lê as contas não tome decisões com informação desatualizada ou enganosa. Essa distinção entre ajustar e divulgar é o ponto-chave para a norma 5. E
é basicamente o que vamos detalhar nos próximos slides com exemplos práticos. Agora passamos para o âmbito da norma 5. O âmbito, ou seja, a norma 5 aplica-se especificamente a todos os acontecimentos que ocorrem entre duas datas específicas. Primeiro, que é a data do balanço, que é o dia 31 de dezembro. É a data de fecho de contas, ou seja, é a fotografia da empresa nesse dia. Data de autorização e o segundo é a data de autorização das demonstrações financeiras, que nesse caso é o dia em que o Conselho de Administração aprova e assina as contas para a publicação. Normalmente acontece entre janeiro e abril do ano seguinte, ou seja, a norma de contabilidade e relato financeiro 5 só se preocupa com fatos que acontecem nesse intervalo de tempo. Se aconteceu antes de 31 de dezembro, já está no balanço. Se aconteceu depois da administração assinar, então já é do ano seguinte. E esta norma ainda inclui, ou seja, o âmbito ainda inclui que mesmo depois das contas serem divulgadas ao público, se acontecer algo antes da aprovação final pela Assembleia Geral, também está no âmbito da norma 5. Por exemplo, balanço fecha a 31 de dezembro. A administração assina 20 de março. Um ciclone destrói a fábrica dia 10 de fevereiro. Esse ciclone está no âmbito da norma 5 porque aconteceu entre as duas datas. Tipos de acontecimentos. Primeiro temos os ajustáveis. Os acontecimentos ajustáveis são fatos que acontecem depois de 31 de dezembro, mas que provam que a situação da empresa em 31 de dezembro já estava mal, tendo as características. A primeira é que dão evidência de condições já existentes. O fato novo só confirmou algo que já existia no balanço, mas a gente ainda não sabia. O segundo, obrigam a ajustar valores ou conhecer novos itens. Temos que voltar ao balanço de 31 de dezembro e mexer nas contas. Não é só divulgar, é mesmo corrigir. Regra de ouro é que para saber se é ajustável, temos que primeiro perguntar: isso já era verdade em 31 de dezembro? E se a resposta for sim, então temos que ajustar. Temos aqui alguns exemplos. Primeiro, decisão judicial. Temos que reconhecer ou ajustar. Em dezembro, a empresa já estava em tribunal. Em fevereiro, saiu a sentença, perdeu e tem que pagar 2 milhões. Em 31 de dezembro, já devia esse dinheiro. Só não sabia o valor. Ajusta e cria a provisão. De seguida, temos falência de cliente. Ajustar contas a receber. Cliente devia 500 mil meticais em 31 de dezembro. Em janeiro, vai à falência. Ele já estava mal em dezembro, só descobrimos agora. Ajustamos o balanço e metemos a perda por imparidade. Terceiro, venda de inventários. Evidência valor realizável. Em dezembro, o estoque estava avaliado em 1 milhão. Em fevereiro, vendemos tudo por 600 mil. Isso prova que em dezembro já valia só 600 mil. Temos que ajustar o estoque para baixo. O quarto exemplo é a determinação de custos de ativos vendidos ou comprados, nesse caso. Vendemos um terreno em novembro, mas só recebemos a fatura do topógrafo em janeiro. O custo já existia em dezembro. Ajustamos e reconhecemos o custo. Estes são basicamente os exemplos essenciais. De seguida, vamos passar para acontecimentos não ajustáveis. Os acontecimentos não ajustáveis
São factos novos, como eu já havia dito, que só aconteceram depois de 31 de dezembro. Tem duas características. A primeira é que resultam de condições sugeridas depois. Em 31 de dezembro, a empresa estava bem. O problema surgiu em janeiro, fevereiro ou março. A segunda é que não alteram valores. Não podemos mexer no balanço de 31 de dezembro. O balanço continua certo, porque em dezembro aquilo não existia. A única obrigação é divulgar nas notas explicativas, que nesse caso é lá onde nós explicamos aqueles acontecimentos relevantes, mas que não exigem mudança no balanço. Se o impacto for material. Regra de ouro para saber se é ou não é ajustável. Se nos perguntarmos se isso era verdade em 31 de dezembro e a resposta for não, então não ajusta, só divulgamos. Temos alguns exemplos. O primeiro é a queda no valor do mercado de investimentos. Em 31 de dezembro, as ações da empresa valiam 10 milhões. Em fevereiro, caiu a bolsa e agora valem 6 milhões. Em dezembro, valiam mesmo 10 milhões. É fato novo, não ajustou o balanço, só divulgo nas notas se for material. O segundo exemplo é um incêndio, ciclone ou inundação. O armazém estava inteiro em 31 de dezembro. Pegou fogo em março. A perda não existia em dezembro. Ou seja, isso significa que não é ajustável. Só devemos divulgar. Por fim, temos um exemplo sobre início de litígio grande. Em janeiro, a empresa foi processada por um cliente. Em 31 de dezembro, não havia processo. É condição nova, ou seja, não dá espaço a ajustamento. De seguida, temos os dividendos. Dividendos, estes anunciados após a data do balanço, tem uma regra clara na norma 5. Se o Conselho de Administração propõe dividendos em janeiro, fevereiro ou março, referentes ao lucro de 31 de dezembro, isso não é passivo em 31 de dezembro. A razão é simples. Em 31 de dezembro, a empresa não tinha obrigação de pagar. A obrigação só nasce quando os sócios aprovam na Assembleia Geral. E a Assembleia Geral acontece sempre depois do fecho das contas. Portanto, qual é o tratamento que se dá perante esta situação? Não se mexe no balanço de 31 de dezembro. Não podemos reconhecer nenhum passivo. O valor continua no capital próprio, na conta de resultados transitados nesse caso. O que se faz é apenas divulgar nas notas explicativas. Deve-se escrever que foi proposta a distribuição de dividendos no valor de X meticais e que está sujeita à aprovação da Assembleia Geral. Resumindo, dividendo proposto depois de 31 de dezembro é um acontecimento não ajustável e dividendo só vira dívida quando os sócios aprovam na Assembleia. Antes disso, é apenas uma intenção, e intenção não é passivo e nem pode ser considerado como tal. Então, depois temos a continuidade. A norma 5 também trata da continuidade da empresa após a data do balanço. Se depois de 31 de dezembro surgir a intenção de liquidar a empresa ou se a administração concluir neste caso que não existe alternativa realista, se não encerrar as atividades, a regra muda completamente. Neste caso, estamos a dizer que a empresa já não pode preparar as demonstrações financeiras na base da continuidade, ou seja, o pressuposto da continuidade deixa de ser válido e a administração é obrigada a mudar a base contabilística, ou seja, passa a usar uma base de liquidação, onde os ativos são avaliados pelo valor que se espera receber na venda e os passivos incluem todos os custos de encerramento. Além de mudar a base, a norma exige que se divulgue nas notas explicativas todas as incertezas relevantes que levaram a esta decisão. Resumindo, a continuidade é a regra geral.
A própria contabilidade em si tem esta característica, mas se a empresa não vai continuar as contas de 31 de dezembro, já tem de refletir essa realidade. Não se pode fingir que vai continuar-se em janeiro, se, por exemplo, em janeiro já se decidiu fechar. Temos aqui as divulgações. Esta norma, neste caso, norma de contabilidade e relato financeiro 5, também define o que deve ser divulgado nas demonstrações financeiras sobre os acontecimentos após a data do balanço. Primeiro, a empresa é obrigada a divulgar 3 datas fundamentais: a data de autorização para a emissão das demonstrações financeiras, a data em que foram aprovadas e quem deu essa aprovação. Também deve indicar-se os proprietários ou as outras pessoas têm o poder de alterar as contas depois de serem emitidas. Segundo, existe a atualização de divulgações. Mesmo quando não se alteram valores no balanço, a empresa deve atualizar as informações sobre condições que já existiam em 31 de dezembro. Por exemplo, se tínhamos um passivo contingente por um processo judicial e em fevereiro recebemos nova informação sobre esse processo, temos que atualizar a divulgação nas notas. Terceiro, para os acontecimentos não ajustáveis, se forem materiais, a empresa tem a obrigação de divulgar a natureza de acontecimento e uma estimativa do seu impacto financeiro. Se não for possível estimar o impacto, deve dizer claramente que é possível estimar. Os exemplos mais comuns de eventos são não ajustáveis, nesse caso, que se divulgam são fusões e aquisições, incêndios ou desastres naturais, naturais, anúncios de reestruturações, alterações fiscais importantes, variações cambiais significativas, transações relevantes de ações, garantias significativas concedidas e o início de novos litígios materiais. Em resumo, divulgar não é opcional. Se o acontecimento é material e ajuda o utilizador a entender as contas, a norma 5 manda informar nas notas explicativas, mesmo que não altere os números do balanço. Atualizações de divulgações. A norma 5 exige que a empresa atualize as divulgações, mesmo quando não altera os valores do balanço. Se em 31 de dezembro já existia uma condição e depois dessa data recebemos novas informações sobre essa condição, somos obrigados a atualizar as notas explicativas. Isso acontece mesmo que o valor no balanço não mude. O exemplo clássico são os passivos contingentes. Em dezembro, a empresa já estava em tribunal com um processo e divulgou isso como passivo contingente. Se em fevereiro sai nova informação sobre o processo, como uma perícia técnica ou um parecer jurídico novo, essa informação tem que ser incluída nas notas do balanço de 31 de dezembro. Para os eventos não ajustáveis que sejam relevantes, repito, que sejam apenas relevantes e materiais, a regra também é divulgar. A empresa deve informar a natureza do acontecimento e dar uma estimativa do seu impacto financeiro. Se não for possível estimar o impacto com fiabilidade, deve declarar expressamente que é impossível estimar. De forma resumida, atualizar divulgações é dizer basicamente a verdade completa sobre 31 de dezembro, com toda a informação que temos até a data de autorização das contas. Dizer que os acontecimentos que ocorrem depois de 31 de dezembro e antes da autorização das contas podem ter 2 tratamentos diferentes. Primeiro, podem ajustar as contas. Segundo, podem apenas ser divulgados nas notas explicativas. A regra fundamental da norma 5 para decidir é simples. Se o acontecimento confirma uma condição que já existia em 31 de dezembro, então ajusta. Se o acontecimento cria uma situação nova que não existia em 31 de dezembro, então só divulga.
Por exemplo, se um cliente que já estava com dificuldades em dezembro declara falência em fevereiro, isso confirma a condição que já existia. Logo, ajustou o balanço e reconheceu a perda em 31 de dezembro. Mas se em janeiro a empresa sofre um incêndio na fábrica, isso é uma situação nova, não existia em 31 de dezembro. Então, não ajusto os números, apenas divulgo a natureza do incêndio e o impacto financeiro nas notas. Resumindo, a chave é perguntar: isto confirma o passado ou cria o futuro? Se confirma o passado, então ajusta, e se cria o futuro, divulga. Temos aqui alguns exemplos práticos sobre acontecimentos após a data do balanço. Vamos ver exemplos práticos para entender a diferença entre ajustar e divulgar na norma 5. Primeiro exemplo, nota de crédito de vendas antigas. Se em fevereiro a empresa emite uma nota de crédito referente a vendas que ocorram em dezembro, isso ajusta. Porque a nota de crédito confirma que a venda de dezembro não estava correta. Então, temos que reduzir o rédito e a conta a receber no balanço de 31 de dezembro. Segundo exemplo, incêndio após o balanço. Se a fábrica arde em janeiro, isso não ajusta. O incêndio é uma situação nova que não existia em 31 de dezembro. Não mexo nos números, mas se for material, tenho que divulgar nas notas explicativas a natureza do incêndio e o impacto financeiro estimado. Terceiro exemplo, desvalorização cambiar. Se em janeiro o metical desvaloriza fortemente face ao dólar, nesse caso, isso não ajusta. As taxas de câmbio de janeiro não confirmam a posição cambial de 31 de dezembro. É um evento novo, por isso apenas divulga se for relevante. Quarto exemplo, mudança de impostos, Se em fevereiro sai uma lei nova de alteração à taxa de IRC, isso não ajusta. A lei não existia em 31 de dezembro, portanto, os impostos diferidos e correntes do balanço não mudam, só divulga o impacto futuro. O quinto exemplo é a falência de cliente. Se um cliente já estava com dificuldades em dezembro, isso declara falência em janeiro, isso ajusta. A falência confirma que a dívida já estava incobrável em 31 de dezembro. Por isso, reconhecemos a imparidade total nas contas de dezembro. Resumindo, a pergunta é sempre a mesma. O evento confirma algo que já existia em 31 de dezembro? Se sim, então devemos ajustar. Se não, então só precisamos divulgar. Isso se for material. A lógica dos acontecimentos após a data do balanço separa claramente dois tipos de acontecimentos que ocorrem depois de 31 de dezembro. Nesse caso, a norma 5. O primeiro tipo é o que pertence ao passado. São eventos que dão evidência adicional sobre condições que já existiam na data do balanço. Esses acontecimentos ajustam. Nós voltamos ao balanço de 31 de dezembro e corrigimos os valores, porque a realidade de dezembro ficou mais clara com a informação nova. O segundo tipo é o que pertence ao futuro. São eventos que indicam condições que surgiram apenas depois da data do balanço. Esses acontecimentos não ajustam. Os números de 31 de dezembro ficam como estão, porque não podemos alterar o passado com fatos que só aconteceram depois. Mas se forem materiais, somos obrigados a divulgar nas notas explicativas. Essa separação existe para garantir que o balanço reflita fielmente a situação da empresa em 31 de dezembro. Não se mistura o que já era verdade nessa data com o que só se tornou verdade depois. Resumindo, a norma 5 protege a data de corte. O que é de dezembro fica em dezembro e ajusta. O que é de janeiro fica em janeiro e só divulga se for material. A conclusão dos acontecimentos após a data do balanço. Chegamos à conclusão da norma 5 e essa norma tem um objetivo muito claro, como eu já tinha falado: assegurar que as demonstrações financeiras reflitam todos os factos relevantes
que acontecem até a data de aprovação das contas. Para isso, a norma 5 faz uma distinção fundamental. Separa os acontecimentos que exigem ajustamento dos acontecimentos que exigem apenas divulgações. Os ajustamentos garantem que o balanço de 31 de dezembro está correto com toda a informação disponível. As divulgações garantem que o utilizador das contas conhece os fatos materiais que surgiram depois, mesmo que não alterem os números. Com essa separação, a norma protege dois princípios. Primeiro, o princípio da fiabilidade, porque os valores de 31 de dezembro não são distorcidos por eventos futuros. Segundo, a plenitude da informação, porque nada de material fica escondido do leitor. Em resumo, a norma 5 obriga a empresa a olhar para tudo o que aconteceu até a data em que as contas são autorizadas. O que confirma o passado corrige-se, o que nasce depois informa-se. Assim, entregamos ao utilizador uma informação completa, fiável e útil para a tomada de decisão. E esta foi a apresentação sobre acontecimentos após a data do balanço. Espero que tenha dado para entender alguma coisa e acredito que nos vejamos muito em breve. Até a próxima!